Olá, voltamos então aqui ao nosso canal História em Movimento. Vamos tratar de um tema que serve para reflexões sobre Brasil republicano, governo militar de 1964 a 1985 e Brasil atual, tanto que ele estará aí nas nossas duas listas de Brasil republicano e de Brasil atual. E na verdade, com esse material, nós inauguramos aí uma série de materiais que entrarão aos poucos aqui no nosso canal, uma série de matérias realizadas pelo Jornal da Cultura, neste abril desse ano de 2012, matérias que foram ao ar entre os dias 16 e 21 de abril. Começaremos nesse momento com a matéria do dia 16 de abril, sobre o tema Comissão da Verdade. Um tema que vem sendo aí bastante discutido desde que a lei da Comissão da Verdade foi promulgada e que gera uma série de debates que nós já conhecemos, debates que vamos levar aí para o período essencialmente do governo militar de 64 a 85, a questão da repressão oficial, a questão da luta armada, enfim. Eu chamaria atenção para um outro aspecto. Talvez seja o aspecto mais importante que já começa a aparecer nessa matéria que veremos agora do dia 16 de abril. E o aspecto é o modo como nós encaminhamos aqui no Brasil, nós brasileiros, os nossos grandes problemas. Nós sabemos muito bem que os nossos grandes problemas quase sempre não são resolvidos da maneira devida e no momento devido. E nós sabemos, isso não é da história dos países, nem especificamente da história do nosso país, isso é da vida. Nós sabemos que quando isso acontece, esses problemas tendem a se arrastar e a gerar mais problemas. Essa questão da Comissão da Verdade, que essa série de matérias que nós começamos a ver hoje, com esse material do dia 16 de abril, nos mostra, ela é um exemplo acabado disso. Na verdade, talvez essa seja a grande reflexão que podemos fazer a partir desse material, dos outros materiais que veremos aí na sequência, e de todas as discussões que isso com certeza vai suscitar, que a imprensa nos trará aí brevemente, já está nos trazendo, como inclusive esses materiais são exemplo disso. Eu chamaria a atenção para essa discussão, para essa reflexão, inclusive nós como cidadãos, cidadãs aqui do Brasil. E no mais os aspectos históricos, em especial a questão do regime militar, a questão da repressão oficial, que muitas vezes saiu aí dos limites da ação estatal, da devida ação dos governos, e a questão da luta armada nesse período. Enfim, é um material bastante rico, chamaria a atenção mais uma vez para essa reflexão aí da maneira como nós encaminhamos os nossos grandes problemas, como esse que é um grande problema, e nós teremos aí ao longo desses materiais que aos poucos estarão aqui no nosso canal disponíveis, muita informação, muita possibilidade de refletir e de aumentar, obviamente, o nosso conhecimento sobre esse tema como um todo e sobre esse aspecto desse período em especial do governo militar brasileiro. Começamos então agora esse tema, a série de matérias jornalísticas sobre a Comissão da Verdade, do Jornal da Cultura, que foram ao ar agora neste mês de abril de 2012. É o que passamos a ver agora aí na sequência. No dia 18 de novembro de 2011, o Congresso sancionou a lei que cria a Comissão Nacional da Verdade. O objetivo é examinar e esclarecer as violações de direitos humanos praticadas durante um período obscuro da nossa história recente, a ditadura militar. Você vai ver agora no Jornal da Cultura a primeira reportagem de uma série que nos ajuda a entender melhor essa questão que divide opiniões, a investigação dos crimes que marcaram os chamados anos de chumbo no Brasil. É da mesa da Presidência da República que sairão os 7 nomes encarregados de uma missão que vai investigar a história recente do país. Um período marcado pelo regime de exceção, pela cassação de direitos, a perseguição política e a tortura. Os 21 anos da ditadura militar e suas consequências.
Em 1977, o deputado da oposição, Alencar Furtado, foi à televisão e fez um discurso em prol dos direitos humanos. Denunciou prisões arbitrárias e desaparecimentos. Alencar justificou suas palavras da seguinte forma: para que não haja lares em prantos, filhos órfãos de pais vivos, quem sabe, mortos talvez. Os órfãos do talvez e do quem sabe. O governo militar reagiu com a truculência de sempre e cassou o mandato do deputado. Mas hoje, 35 anos depois, as questões levantadas por ele ainda permanecem sem resposta. O que horroriza, o que transforma a tortura, a execução extrajudicial, enfim, a desaparição como os crimes mais graves, é exatamente que eles eram agentes do Estado. Eles deveriam prender as pessoas, claro, e muitos fizeram isso. Mas, na realidade, a política, que era uma política de governo sistemática, massiva, era de não se importar com o que acontecesse, desde que uma informação fosse obtida e desde que aquela organização fosse destruída. Nós evoluímos para uma guerra de guerrilha. Não era uma situação normal em que nós vivemos hoje. Era uma situação em que você estava na rua, explodiu uma bomba de um lado, um assalto ao banco, explodiu o banco e morria inocente. Era sequestro, era uma inquietação muito grande. Então, isto é guerra. E se é guerra, tem que haver, evidentemente, obter informações, você não pode, é uma situação diferenciada. De acordo com o Observatório de Direitos Humanos, durante o período da ditadura, 50 mil pessoas foram presas e 10 mil exiladas. O governo brasileiro admite que existam 535 desaparecidos políticos desse período. Conhecer o passado é uma antiga reivindicação dos familiares dessas pessoas, já que o governo militar nunca abriu seus arquivos. Cerca de 70 militantes desapareceram durante a guerrilha do Araguaia, uma tentativa promovida pelo Partido Comunista do Brasil de tomar o poder nos moldes da Revolução Cubana. Crimeia é uma das poucas sobreviventes das tropas derrotadas pelo coronel Sebastião Curió. Numa guerra, mortes acontecem, né? O que não é aceito na guerra é a execução, a tortura e a ocultação de cadáveres. E é isso que nós reivindicamos, a entrega dos desaparecidos, saber as circunstâncias das mortes. Já fui homem, fui menino. A guerrilha do Araguaia se tornou peça fundamental na instauração da Comissão da Verdade, porque o caso foi julgado na Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA na Costa Rica. Em novembro do ano passado, o Estado brasileiro foi condenado. E embora a OEA não tenha poderes soberanos sobre o Brasil, a pressão internacional forçou o governo a aprovar a Comissão da Verdade no Congresso. Ela terá 2 anos para investigar o passado, mas não poderá encaminhar os casos para a Justiça. Ninguém será julgado, muito menos punido. Isso porque o Supremo Tribunal Federal entendeu que a Lei da Anistia, votada em 1979, impedia a punição de guerrilheiros e também dos militares. O poder máximo da comissão será contar a história. Desvenda para a sociedade as estruturas da repressão, como aquilo aconteceu, os sistemas que permearam aquilo, as estruturas de poder que foram mobilizadas e como foram mobilizadas, quem financiou, como financiou, esse sistema que aterrorizou o Estado. É importante que a juventude lembre isso. Não é o que pensa boa parte das Forças Armadas. No dia 18 de fevereiro de 2011, quando a Lei da Comissão da Verdade foi promulgada, os ministros militares não disfarçaram a sua insatisfação. Publicaram também um manifesto assinado por mais de 2.600 oficiais, criticando a postura do governo. O general da reserva, Rocha Paiva, que aceitou falar sobre o assunto, espera que a Comissão da Verdade investigue também os crimes cometidos pelas organizações de luta armada. No momento em que vai haver a Comissão da Verdade, ela tem que investigar os dois lados. Ela não pode se ater à investigação de um lado. E aí nós hoje, 30 anos depois daqueles fatos, nós estamos no dilema. Porque alguns que participaram, alguns ex-militantes da luta armada, hoje estão em posições importantes no espectro político-social do país.
Você viu que a reportagem fala rapidamente da guerrilha do Araguaia, um episódio marcante da nossa história, mas certamente desconhecido por boa parte das novas gerações. O Jornal da Cultura explica. Há 40 anos, integrantes do Partido Comunista do Brasil formaram uma pequena tropa de guerrilheiros. Cerca de 70 militantes se instalaram no sul do Pará e norte de Goiás, às margens do rio Araguaia. Munido com poucos rifles, remédios e comida, o grupo pretendia ocupar um dos territórios mais inóspitos do país e conquistar o apoio da população local. Os guerrilheiros garantiam ao povo da região serviços que o Estado não prestava, como educação e assistência médica. O plano era ganhar adeptos e, com um número significativo de integrantes, tomar as principais cidades do país e instalar o socialismo. Estratégia semelhante à de Fidel Castro em Cuba. O governo militar enviou 3 expedições para acabar com a guerrilha do Araguaia. A última, enviada em 1976, sob o comando do major do Exército Sebastião Curió, cumpriu o objetivo. Somente um guerrilheiro conseguiu fugir. Todos os outros foram capturados, torturados e executados. Até hoje, familiares dos guerrilheiros lutam para saber o que aconteceu. No mês passado, a Justiça do Pará arquivou uma ação criminal contra o agora coronel da reserva Sebastião Curió. O entendimento é de que o militar está protegido pela lei da anistia. O Ministério Público Federal recorreu ao Supremo por considerar que o sequestro e o desaparecimento de pessoas são crimes permanentes, que não prescrevem. Como diz a matéria, eu sei que o Vila quer fazer algumas ressalvas com relação a algumas datas, a gente faz isso agora, mas eu gostaria de perguntar para vocês, a matéria do Ricardo fala que ninguém será julgado ou punido. Vocês acreditam nisso também? Quer dizer, esse será o desfecho? Tudo isso que tem se falado, Comissão da Verdade e tal, que vai dar em nada? Não é que não vai dar em nada. É necessário primeiro ver o projeto que foi aprovado no Congresso Nacional. Acho que essa é a primeira questão. Por que começar em 1946? Porque toda a matéria tratou do período do regime militar. Mas a lei fala 1946. Eu também não sei porque você, a torcida do Flamengo, porque nós vamos retroagir a 46. Porque se fosse para retroagir em 1946, nós vamos retroagir em 1937. Pegaríamos os crimes do Estado Novo, né, que ficaram impunes. Vale lembrar toda a tortura, a barbárie do Estado Novo. Ninguém foi condenado. Se passou uma borracha sobre aquilo. Teve gente que foi deportada grávida, como é o caso da mulher de Luiz Carlos Prestes, a Olga Benário Prestes, e a filha nasceu no campo de concentração e ninguém foi punido pelos 8 anos de barbárie do Estado Novo. 46 começou um regime democrático, com certas limitações, não havia plenas liberdades partidárias, mas se não tem... Teve alguns movimentos guerrilheiros, até em Trombas de Formoso, no oeste do Paraná, etc. Mas a questão mesmo é de 64 para frente. Então a lei já tem um problema de redação. Agora, segundo, a demora da nomeação dos 7 membros por parte da Presidente da República, eu sei que é difícil, não é fácil escolher 7 pessoas, é um tema muito espinhoso, portanto, não é tarefa simples. Num prazo muito curto de 2 anos também, é muito difícil 7 pessoas, mesmo que tenham assessores, etc., em 2 anos conseguir recolher, se vai retroagir a 46, mais de 60 anos da história do Brasil. Terceiro, essa questão de ver todos os lados, como foi levantado por alguns dos depoentes aí nas entrevistas, é importante, né? Tem que ver tudo. Ver aquele rapaz, por exemplo, que foi no consulado americano em 1968, pediu um visto para viajar para os Estados Unidos e explodiu uma bomba no consulado americano, aqui, que era no Conjunto Nacional, e ele acabou perdendo a perna. Quem colocou a bomba ganha uma indenização 3 vezes superior a ele que perdeu a perna. Quer dizer, eu estou pegando um desses fatos. Portanto, é uma situação complicada, tem de mexer na questão central. Qual é a questão central? A questão dos arquivos. Enquanto não for liberados os arquivos, haver plena possibilidade, isso é central. E, por fim, demoramos muito para fazer isso. Isso era para ser feito em 1985. O problema é que houve um acidente da história. Quem tomou posse foi José Sarney e não Tancredo Neves. Era aquele que era o momento. E não agora que nós perdemos, inclusive, arquivos. Grande parte desses arquivos, infelizmente, estão destruídos. Bom, eu fui advogado, preso político, fui deputado, participei do processo de votação da lei da anistia. E posso dizer que a lei da anistia não é uma lei democrática. Ela foi imposta por uma maioria parlamentar que a ditadura mantinha no Congresso, onde nós fomos derrotados por ser uma minoria absoluta, imposta sem discussão, não foi sequer discutido. Segundo,
um militar que se manifestou ali, ele disse que essa Comissão da Verdade tem que apurar os crimes dos dois lados. Mas como? De um lado já foi apurado tudo. Pessoas foram presas, processos e mais processos foram deflagrados nas auditorias militares. Pessoas foram banidas, torturadas, de um lado só. Não há uma investigação que possa ser vista assim como séria, que tenha analisado o comportamento de um agente da ditadura. Veja o caso do Rio Centro. Sim. Foi abafado aquele episódio. O major, o capitão foram absolvidos. Quer dizer, essas questões... Eu queria dizer também, por último, uma vez que o nosso tempo é esse, que quando o militar chama de terroristas, Vladimir Herzog era terrorista, o Rubem Paiva, o deputado Rubem Paiva era terrorista, o Manuel Fiel Filho era terrorista. Que história é essa? Quais são os equívocos que se cometeram? Então, acho que quanto mais Comissão da Verdade existir, que prosperem por câmaras municipais, por assembleias legislativas, o assunto estará em discussão. E no Peru, foi assim que se conseguiu a revogação da lei da anistia.